Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 5. Vamos ler do verso 13 ao 16. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, verso 13 a 16. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui pelo projetor. Você em casa também poderá fazer isso. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Podeis sentar, irmãos. Jesus, no Sermão do Monte, ele está ensinando os seus discípulos sobre a ética do reino de Deus. É interessante que ele havia acabado de falar sobre as bem-aventuranças, e aí ele declara: vocês são o sal da terra. E depois ele diz: vocês são a luz do mundo. O ensino bíblico de que os seguidores de Jesus são o sal da terra e a luz do mundo significa que os cristãos são agentes que promovem a verdade do reino de Deus neste mundo. E esse não é um convite ou uma sugestão, mas uma declaração de identidade e da nossa missão. No mundo corrompido, escurecido, os cristãos são chamados a influenciar positivamente neste mundo. O sal, ele tem a função de preservar e dar sabor ao alimento. É interessante notar que Jesus não coloca os cristãos como sendo sal da terra e luz do mundo de forma condicional. Não, como se ele dissesse assim: vocês serão o sal da terra e a luz do mundo. Ou vocês devem ser o sal da terra e a luz do mundo. Não, ele diz assim: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Eu não escutei um amém. Aleluia! Pensei que não ia concordar. Isso significa, irmãos, que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, necessariamente ele é sal da terra e luz do mundo. Se alguém se diz cristão, mas a sua vida não revela que ele é sal da terra e luz do mundo, então há algo errado na sua vida. Vejamos melhor neste sermão as implicações de ser sal da terra e luz do mundo. Primeiro, é o que está no verso 13. O Senhor diz: vós sois sal da terra. Aqui o cristão, ele é descrito como uma influência preservadora e transformadora. Nós sabemos que o sal, ele possui muitas características. Mas certamente, em o Senhor dizer que somos sal da terra, Jesus explora duas principais características, que são a característica do sabor e a característica da antisepsia. E diante dessa antisepsia que o sal tem, Jesus, ele mostra o poder do sal de preservar os alimentos. Antes do advento da refrigeração,
O sal era a melhor solução para impedir o apodrecimento dos alimentos. Além disso, ele também servia como tempero, como símbolo de purificação. Se a gente vê lá em Ezequiel, capítulo 16, 4, as crianças judias, elas eram massageadas com sal, né? As crianças recém-nascidas eram massageadas com sal como forma de um ritual de purificação. E também o Senhor orienta Moisés, ensinando o povo a colocar sal nos sacrifícios. Mas aí eu pergunto, qual é o real objetivo de Jesus a dizer que seus seguidores são sal da terra? Ora, assim como o sal que possui a função de preservação, os cristãos verdadeiros devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade em que vive. De certa maneira, o sal, ele age secretamente, no sentido de que não podemos ver como a sua ação preservativa age especificamente. Na maioria das vezes também não podemos distinguir pelo olhar de um alimento se ele foi temperado com sal. Mas facilmente podemos senti-lo quando nós o provamos. Ele traz gosto, ele melhora o sabor do alimento. Assim também acontece com a presença da igreja no mundo. Muitas vezes as pessoas acham que a ação dos cidadãos do reino de Deus no mundo é nula, é quase invisível. Porém, somente Deus é quem sabe o quão não é perverso e depravado seria um mundo ímpio, sem a presença, sem o exemplo e as orações dos santos que são sal da terra. O crente age como um agente de preservação, mantendo valores, princípios e verdade. Mas também uma coisa interessante que o texto nos fala é que o sal da terra não pode ser insípido. Jesus deixa muito claro que o sal que se tornar insípido, ou seja, sem sabor, para nada mais presta. Não presta mais para nada. É interessante que nós não somos familiarizados com essa observação, porque a gente já adquire o sal, ele já vem pronto, né, selecionado. A gente nunca viu sal sem sabor, né? Todo sal que a gente compra na loja, ele vem com suas características. Mas nos dias de Jesus, isso acontecia muito. O sal era retirado principalmente das regiões do Mar Morto. Porém, havia alguns pântanos ou algumas lagoas ali perto que recebia alguma influência de cálcio. E aí esse sal ele ficava alcalino, ele se tornava inútil. O sal insípido jamais pode restaurar o sabor. E aí este sal servia de aterro, onde os homens pisavam por ele. Pois então, naquela época, havia muitos fariseus que se orgulhavam de sua religiosidade e do seu legalismo. Mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das Escrituras anunciada pelos antigos profetas.
Esses religiosos, ele tinha se misturado, perdido o sabor e não serviam para mais nada, a não ser para serem lançados fora. E é interessante que o Senhor Jesus, ele é muito duro sobre essa questão. Lá no capítulo 8, Mateus diz assim: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, ao passo que os filhos dos reinos serão jogados fora nas trevas, por se tornarem sal insípido. Quando nós, irmãos, começamos a observar valores, ideologia deste mundo em treva, nós vamos perdendo a nossa essência como seguidores de Cristo. Por exemplo, quando deixamos de investir no nosso casamento por qualquer motivo, eu não vou dizer aqui algum motivo, mas por qualquer motivo, deixamos de investir no nosso casamento e enxergamos o divórcio como uma solução, porque ele é amparado pela lei dos homens. Nós estamos contra a doutrina bíblica e perdemos a nossa essência, porque Deus diz que odeia o divórcio. O cristão deve trazer o sabor do céu à terra. Deve trazer graça, misericórdia, justiça, amor. Deve influenciar e não ser influenciado. Porque se o sal perde o sabor, o seu testemunho, a sua essência torna-se inútil. Um crente que sem influência espiritual é como sal sem gosto, insípido. Este é um alerta importante e ao mesmo tempo aterrorizante. E que Deus possa nos guardar do farisaísmo, da religiosidade que tem tomado conta de alguns cristãos. Eles pensam que são sal da terra ainda, mas não passam de mistura e sem sabor. Nas palavras de Jesus, só há duas possibilidades. Ou você é sal da terra, aquele que influencia, ou você é sal insípido, que não tem significância. Segundo lugar, vós sois a luz do mundo. Aqui descreve o cristão como um refletor da glória e da verdade de Deus. A luz na Bíblia Sagrada aparece em diversas aplicações. De forma geral, ela indica o genuíno conhecimento de Deus, a luz. Ela indica a verdadeira felicidade, a justiça, a bondade, as bênçãos da salvação, o deleite. A luz representa vida, verdade, direção e revelação. A Bíblia declara que Deus é luz. João diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E João continua, João também descreve que Cristo é a manifestação da plena luz de Deus. Também João escreve lá no Evangelho, capítulo 1, ele diz assim: a vida estava nele, o Senhor Jesus, e a vida era a luz dos homens.
a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ele. Aleluia! Por isso o próprio Jesus, ele diz a respeito dele: eu sou a luz do mundo. Contudo, a luz de Deus manifesta em Cristo, ela é também refletida nos redimidos, tanto coletivamente, que é a igreja, quanto individualmente. Daí a declaração do Senhor dizer: vós sois a luz do mundo. Digam amém. Isso significa, irmãos, que os cristãos não são luz em si mesmos. Na verdade, eles são luz no Senhor, como está escrito: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Digam glória a Deus. Eles não são a fonte de luz, mas são transmissores da luz. Quando Cristo declarou ser a luz do mundo, ele mesmo explicou: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Perceba que ele diz que seus seguidores, eles recebem a luz. Como ele diz, terá a luz da vida. Então, se Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo, os cristãos também é a luz do mundo por causa da nossa conexão com Ele. Enquanto Cristo é a luz do mundo original, podemos dizer assim, os crentes são a luz do mundo no sentido derivado. Um exemplo disso é a relação do sol e a lua. O sol é quem possui a luz, mas a lua brilha porque reflete a luz do sol. Os cristãos são luz porque refletem a verdadeira luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, ao dizer aos seus seguidores: vós sois a luz do mundo, Jesus ensina que os cristãos são um instrumento de Deus que ele usa, primeiramente, para propagar a luz da salvação que deu em Cristo diante do mundo que está em trevas. Segundo, a luz expulsa as trevas. Onde a luz, o erro e o pecado são confrontados. E em terceiro lugar, a luz mostra o caminho, serve para orientar, serve para proteger, serve para guiar. Aleluia. Mas também o texto fala que a luz não pode ser escondida, irmãos. A luz não pode ser escondida. Jesus não apenas diz que aos crentes que são luz do mundo, ele também diz que eles devem brilhar diante dos homens. E isso é inevitável na vida do verdadeiro cristão. Da mesma forma que é inevitável que uma cidade construída no monte, ela fique escondida, principalmente à noite, né? Porque quando clareia, na maior distância que tiver, se pode ver essa luz. O cristão também, aonde ele estiver, ele brilha. Mesmo sem palavras, ele brilha. Pela sua justiça, pela sua maneira de falar, pelo seu comportamento, pela sua retidão, ele é luz aonde ele está. Assim, irmãos,
Como a função de uma lâmpada acesa numa casa é iluminar todo o ambiente, a função do crente, como luz do mundo, é brilhar essa luz do Senhor diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Mas aí, neste ponto também, há uma verdade fundamental que devemos compreender. As boas obras daqueles que são luz do mundo e que devem ser vistas pelos homens jamais pode significar honra e glória para si mesmo. Que coisa, né? As nossas obras devem aparecer, mas não pode trazer honra para nós mesmos. Como é que isso acontece? Como foi dito, o verdadeiro cristão, ele entende que sem Cristo ele não pode brilhar. Então, ele não tem dificuldade de compreender que a finalidade dessas boas obras é de trazer glória para Deus. Digam amém. Por isso Jesus disse: brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. O cristão, ele não é luz por si mesmo, mas porque reflete a luz de Cristo. Assim também somos chamados a viver de forma visível, não escondidos, mas evidenciando a fé com boas obras. De maneira que a nossa luz não é para nos exaltar, mas para glorificar a Deus, como está escrito, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao Pai. Amém. E aqui nós temos um exemplo, irmão, de João Batista, do profeta João Batista. O próprio Jesus testificou dele dizendo que João foi o maior homem nascido de mulher. Mas João sabia que ele não era a luz, mas que havia sido chamado para testificar da verdadeira luz. Por isso, para João, ele não tinha qualquer dificuldade em dizer: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Terceiro lugar, irmãos, ser sal e luz é viver contra a cultura do mundo. Quando Jesus diz que os seus seguidores são sal da terra e luz do mundo, ele indica qual deve ser a posição do cristão no mundo. Em primeiro lugar, ele diz que os cristãos, como sal da terra e luz do mundo, são completamente diferentes deste mundo. Eles são sal que tem sabor e não sal insípido. Eles são sal da terra que jamais que se conforma com o padrão deste mundo em trevas. Eles são luz que se distingue das trevas. Em segundo lugar, ao dizer que sois luz, sal da terra e luz do mundo, Jesus também indica o quão relacionado os seus seguidores estão com o mundo. Eles estão presentes no mundo. Eles não se ausentam por ser luz do mundo e sal da terra. Eles estão presentes no mundo. Eles são sal da terra que combate a deterioração deste mundo pelo poder do Espírito Santo. E como luz do mundo, eles promovem a bondade, a paz, a verdade do Evangelho.
O escritor de vários comentários bíblicos, William Hendrickson, eu acho que é isso, ele diz que o mundanismo é condenado por Jesus ao dizer que os crentes são sal da terra e luz do mundo. No entanto, a indiferença e o isolacionismo são igualmente condenados pelo Senhor. O sal, ele precisa ser colocado em contato com o alimento. E a luz deve brilhar na escuridão ao invés de ficar encoberta. Nós precisamos estar em contato com as pessoas para influenciá-las à salvação. Amém? E em terceiro lugar, ser sal e luz é viver de forma que incomoda o mundo, mas glorifica a Deus. O mundo prega relativismo moral, individualismo, a busca por prazer acima de tudo, materialismo, imoralidade como liberdade, e até ridiculariza da fé do crente. Mas Cristo nos chama para viver a santidade, o amor sacrificial, a verdade e a justiça, a humildade e o serviço, com coragem e graça e esperança na eternidade. Ora, irmãos, existem muitas pessoas que nunca abriram a Bíblia para ler, mas elas estão constantemente lendo as nossas vidas. É como elas enxergam em nós a palavra de Deus praticada através das nossas vidas. E se nosso exemplo não refletirem um ser regenerado, então para nada servirá as nossas palavras. O evangelista do século passado, D.L. Moody, ele também disse: alguém pode pregar na eloquência do anjo Gabriel, que ele era mensageiro, né? se consegue pregar na eloquência de Gabriel, mas se essa pessoa ela vive como um demônio, sua pregação não servirá para nada. Isto fala, irmãos, da nossa pregação e da nossa vida, que deve ser a mesma coisa. Lembre-se, somos sal da terra e luz do mundo. E esta não é só uma frase de efeito. Tantas vezes são ditas, né? Mas é uma exortação a uma responsabilidade de vida cristã. Tivemos várias pessoas batizadas de manhã. É uma responsabilidade a vivermos como sal da terra e luz do mundo. Mas como ser sal da terra e luz na prática? Ora, você tem sido sal da terra e luz onde Deus lhe colocou? Está resistindo à pressão do mundo? Que tal, irmãos, nós fazemos assim uma oração do tipo: Senhor, ajuda-me a influenciar na minha geração. Por exemplo, no lar, dentro de casa, vivendo o amor sacrificial, vivendo o perdão e a disciplina cristã. Porque, irmãos, o lar é o primeiro campo que eu devo influenciar como crente. No trabalho ou na escola, agindo com ética, com respeito, com excelência,
sendo o melhor funcionário, sendo o melhor aluno, sem ceder à corrupção ou ao desânimo. Na sociedade, denunciando a injustiça com sabedoria. Por que com sabedoria? Porque até o sal, ele deve ser dosado na medida certa. Se você dosar de menos, vai ter gosto nenhum. Se você dosar exageradamente, as pessoas vão se afastar de você e não vai lhe ouvir, né? Sendo um exemplo de serviço e compaixão pelo próximo. Na igreja, servindo com humildade, edificando o seu irmão, discipulando o seu irmão, sendo exemplos dos fiéis. Irmãos, o mundo tenta nos moldar, mas nós somos chamados para transformar o mundo com o caráter de Cristo. Ser sal e luz é mais do que um chamado, é uma missão contínua. Que tenhamos um testemunho que leve outros a glorificar a Deus. Finalmente, irmão, Jesus não disse que deveríamos ser, mas que somos sal e luz. A pergunta é: que tipo de sal é você? É sal da terra ou sal insípido? O mundo está desmoronando, mas Deus coloca você naquela rua. Deus coloca você naquele trabalho. Deus coloca você naquela escola, naquela família, naquela comunidade, para influenciar, para preservar e brilhar. E o que fazer então? Primeiro, não se conforme com o mundo. Não se amolde a ele. Segundo, tenha coragem de dizer não para o pecado. Seja íntegro, mesmo quando ninguém está lhe vendo. Ame sem barganha e sirva sem interesse pessoais. O que é amar sem barganha? Não esperando receber do outro. Compartilhe a palavra com ousadia, sendo agente de paz, de reconciliação e justiça. Defenda os valores do reino com graça e firmeza. E finalmente, ser sal e luz é nadar contra a correnteza do mundo. É ser diferente, não por orgulho, mas por convicção e obediência a Cristo. É viver de modo que as pessoas vejam as nossas boas obras, as suas boas obras, e glorifica ao Pai que está no céu. Que Deus nos abençoe. Senhor, te damos graça, te louvamos. Graças a ti, ó Senhor, por toda essa instrução, por esses ensinamentos para nós, Senhor. Ó Deus, dá-nos a tua graça sobre nós, dá-nos o teu Espírito, enche-nos da tua graça e do teu Santo Espírito, Senhor, para que o nosso viver seja agradável diante da tua presença. Perdoe-nos nossos pecados, se porventura temos envergonhado, Senhor, o teu evangelho, mas renova o teu Espírito, a tua graça sobre nós, enche-nos de ti mesmo, ó Senhor, que sejamos luzeiro, que a tua igreja seja luzeiro, aonde quer que estejam teus filhos e tuas filhas. Ó Senhor, luzeiro, luz, cuja fonte é o Senhor. Que sejamos sal a influenciar no ambiente que nós estejamos, Senhor.
Sejamos cristãos genuínos para teu louvor, para a tua glória. Ouve as nossas orações nesta noite, Senhor, e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.